Fala pessoal, tranquilo? Mais uma vez quem está fazendo esse vídeo é o Gabriel Arantes, sou mestrando no Laboratório de Percepção Psicofísica, aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto, do programa de pós-graduação em Psicobiologia, e sou aluno pai da disciplina de Psicologia Geral Experimental 3, que é para isso que eu estou fazendo esse vídeo aí para vocês, alunos da disciplina que vão assistir. Faço esse vídeo com orientação do professor Dr. Sérgio Fukushima, que é o docente, que é meu orientador e é o professor da disciplina, responsável pela disciplina de PGE3. Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre estimação de magnitude e função potência. Esse vídeo ele vai ser bem mais curto e bem mais rápido que os outros vídeos, porque o conteúdo ele vai ser bem mais conciso. Então vou começar lembrando um pouco da psicofísica clássica, daquele primeiro vídeo que eu fiz. Então se vocês viram, vocês vão lembrar das teorias do Weber e do Fechner na Alemanha de 1800 e bolinha. Foi importante do Weber que o que começou com os trabalhos dele na psicofísica foi o experimento com pesos, que ele percebeu que o que você ia observar de mudança de peso, como você pode ver aqui, ele não percebe se você tira ou aumenta o peso, vai depender do peso que você tem como referência. Então aqui você percebe quando você aumenta um pezinho, e se você tem um peso menor como referência do que antes, que você tinha um peso maior, e aí você percebe. Bom, o que isso quer dizer? Que a variação de intensidade a ser apenas percebida vai depender do estímulo de comparação que a pessoa está usando. E essa observação levou à constante de Weber, que se dá por essa fórmula aqui, ΔI, né, que é a diferença entre os estímulos, né, o tanto que você adiciona, o que você retira de peso, como no exemplo anterior, sobre a intensidade, que é a intensidade inicial, que isso vai dar uma constante de acordo com o Weber. Essa constante significa que o tanto isso aqui que você vai perceber depende disso aqui, que é a intensidade inicial, né? Lembrando que isso aqui é diferença apenas perceptível, ou DAP. Para lembrar com isso com mais detalhes, veja um vídeo anterior que eu vou falar um pouco mais disso. Vídeo sobre histórico e a psicofísica clássica. Logo depois aí o Fechner ele formalizou isso numa fórmula, que ele fez a lei de Weber-Fechner. E aí o Fechner ele vai fazer a equação logarítmica, que ele faz em função de unidades de respostas, né? Ou seja, diferenças apenas perceptíveis. Repare que aqui é uma resposta, depois outras. Então isso aqui é o intervalo que você precisa para deixar de responder uma coisa e depois responder outra, ou seja, que você percebeu uma diferença. Aqui seria o estímulo inicial, e aqui o estímulo inicial mais a diferença que você adiciona, né? Então, esse eixo aqui é a intensidade do estímulo, o estímulo inicial, o tanto que você adiciona, e aí é o tanto que você precisa para a resposta, né? E aí lembrando que isso aqui sobre isso aqui é a constante de Weber. E aí o que esse gráfico mostra? Que quanto mais intensidade você tem, maior você tem que mais você tem que variar o estímulo para ele ser percebido para mudar como resposta. Então, perceba que a intensidade vai aumentando, o quanto que a resposta muda vai ficando cada vez mais difícil de você mudar essa resposta. Ok? Lembrando que isso é um gráfico logarítmico. Então, resumindo, para eles sempre tinha essa constante K, e para todas as modalidades sensoriais se aplicava essa curva. Bom, agora a gente entra no realmente conteúdo que a gente tinha que chegar. Posteriormente, né, no século posterior, iniciando com a psicofísica mais moderna que a gente conhece hoje, veio o Stevens. O Stevens foi um psicólogo
norte-americano, e ele foi professor na Universidade de Harvard. Stevens estudou muito psicofísica e escalas. Uma das contribuições mais importantes do Stevens, que se estende para além da psicofísica e para além da psicologia até hoje, é sobre os níveis de escala. Então, aquilo que você aprende em estatística sobre escala nominal, escala ordinal, intervalar e contínua, foi o Stevens que introduziu isso ao estudo das escalas. Apesar de ser uma coisa que hoje é um pouco criticada por alguns estatísticos, mas é utilizada até hoje essa classificação, porque tem algumas medidas que não se encaixam nisso. Mas enfim, o que é importante para a gente foi a introdução da função potência de Stevens, ou da lei potência de Stevens. Então, Stevens ele pegou aquela teoria do Fechner e do Weber e falou assim, bom, eu acho que esses caras estão viajando, eu acho que não é bem assim. Eu acho que essa lei de Fechner ela não é apropriada para todas as modalidades de sentido. Para Stevens, o mais ideal para se trabalhar com isso seria a função potência de Plateau. Plateau, um importante estudioso, contrariava um pouco as ideias de Fechner, falando que o mais adequado era utilizar a função potência, mas o Plateau ele não teve muito destaque acadêmico, naquela época não se tinha muitas metodologias, ele acabou sendo um pouco esquecido e se preferiu por muito tempo se utilizar a metodologia da psicofísica clássica de Fechner, até que o Stevens chegou e fez alguns experimentos demonstrando que a função potência seria mais adequada. Então a função potência ela é mais creditada ao Stevens por causa disso. Nos estudos da função potência, Stevens ele usou uma metodologia que chama estimação de magnitude. O método de estimação da magnitude é muito simples, tá? O que você faz, você chega ao participante e dá um determinado estímulo padrão, que seria um valor de 100, por exemplo. Você pode ou não estipular esse valor, mas de qualquer jeito você tem que colocar um estímulo de referência. Vamos supor que esse cachorro, esse dálmata, aqui também, você fala assim, ó, esse dálmata de tamanho, tá? Ele vale 100. E aí você vai apresentar outros estímulos, então aqui, por exemplo, outros cachorros, e aí o participante vai atribuir outros valores para os cachorros. Então, por exemplo, se esse aqui vale 100, aí o participante vendo esse outro cachorro, vai falar assim, eu acho que esse cachorro vale 120, esse aqui eu acho que vale 140, esse aqui eu acho que vale 30. E aí, a partir desses resultados, você compara as respostas dos participantes com a magnitude real dos estímulos, e aí você tem uma noção de como que a medida de um estímulo físico se relaciona com a percepção do estímulo. Bom, e aqui, claramente, a gente está falando da modalidade sensorial da visão, no caso, percepção de tamanho. E não, o Stevens não fez um experimento com tamanho de cachorro. Tá? Esse foi só um exemplo ilustrativo. Bom, o Stevens, então, ele fez vários experimentos com algumas modalidades sensoriais. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que nem todas as modalidades sensoriais seguiam o mesmo tipo de curva em um gráfico entre magnitude do estímulo e intensidade do estímulo. Ok? Então, se a gente for lembrar do gráfico do Fechner, que era assim, né? Ele é que nem esse aqui. Então, para o brilho de luz, aquela função logarítmica do Fechner, ela serve. Então, quanto maior a intensidade do estímulo, mais difícil é de detectar a diferença. Mas, nem para todos os estímulos isso funciona. Nem para todas as modalidades sensoriais isso funciona. No caso do choque elétrico, é o contrário. Perceba, quanto maior a intensidade do choque elétrico,
mais a pessoa detecta a diferença, mais a pessoa vai mudar a resposta dela como um choque elétrico sendo mais intenso, ok? Agora, comprimento de linha, uma determinada distância, as pessoas elas julgam como constante, então não importa o tamanho do comprimento da linha, né? O julgamento da magnitude do estímulo da pessoa se dá dessa forma linear, né? É bem parecido com a magnitude do estímulo vai aumentando. Então aqui se você aumenta 10, na magnitude do estímulo você aumenta 10 e o julgamento da pessoa aumenta 10 também. Tá? E aí essas outras modalidades sensoriais não são bem assim. Sendo, de novo, o brilho, quanto maior o brilho, mais difícil detectar a mudança. Já o choque elétrico, quanto maior o choque elétrico, mais a resposta da pessoa muda. E agora que é o que importa para vocês mesmo. Tá? Fazendo esse gráfico, vocês chegam nessa equação, que é a equação da função potência de Stevens. Nessa equação, S é a magnitude da sensação, né, como que você percebe. Então, aqui a magnitude estimada. K é aquela constante de Weber, ok? Perdão, não é a constante de Weber, não, é uma constante, tá? Arbitrária que vai determinar a unidade. O I é a intensidade do estímulo real, né? Então vamos supor que o brilho você estaria medindo a luminância, né? Você estaria medindo a luminância real e aí a sensação a pessoa vai falando. E o mais importante aqui é o expoente, tá? E aí, por que esse expoente ele é importante? Porque o expoente ele muda de acordo com cada modalidade do estímulo. Então perceba que aqui, na modalidade sensorial de brilho, né, na condição do brilho, na modalidade sensorial da visão, o expoente ele é menor que 1. Quando o expoente ele é menor que 1, ele costuma fazer esse tipo de curva aqui. E aí, o que algumas pessoas falam? Falam que você tem uma compressão da resposta, tá? Então você vai comprimindo a resposta conforme o estímulo vai ficando mais intenso. Já no caso do choque elétrico, que quando o expoente ele é maior que 1, então aqui choque elétrico, 3.5 expoente, olha como que é a característica da curva. Tá? A curva faz isso aqui. E aí, o que significa que você tem uma expansão? Bom, era basicamente isso. Tá? Então, o que vocês precisam saber dessa função potência? Por exemplo, no exercício 3, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar um gráfico assim, aí vocês vão ter essa equação, e aí o importante para vocês é o expoente aqui, tá? Essa equação e o expoente, e aí vocês vão comparar o expoente dos resultados que vocês tiverem. Vocês podem falar se tem uma compressão, ou se tem uma expansão, ou se é linear assim. Então, a partir do gráfico e a partir da equação, vocês percebem que vocês já conseguem tirar uma certa medida. E aí vocês vão comparar entre os colegas. E além disso, nesse exercício que vocês vão comparar a estimação de magnitude da memória e da percepção visual, vocês vão comparar entre a memória e a percepção visual. Ok? Então beleza, pessoal, era isso aí. Espero que vocês tenham entendido a função potência. Percebam que é um conteúdo bem enxuto, bem tranquilo, tá? E aí agora o próximo vídeo vai ser mais curto ainda, que eu vou fazer sobre como que você faz a planilha.